não vou precisar de microfone, que é só uma breve palavra de acolhimento. Nós estávamos em trabalho fora do Porto na semana passada, quando se iniciaram estas conversas. Estamos muito orgulhosos por acolher este espólio extraordinário. Isto é só uma pontinha pequenina de todo o tesouro que está para descobrir. E a proposta da Catarina e do Paulo é uma proposta integrada e, tal como nós, consideramos que uma exposição merece muito mais do que ver as imagens ou projetadas ou penduradas nas paredes. E por isso é que este projeto integra 3 conversas, esta é a segunda, e depois termina com o lançamento de um livro que é a maior festa que pode haver para quem apresenta um trabalho. É dar forma impressa em papel do produto desse trabalho. Tudo consta, há tanto material que parece que não vamos ficar só num primeiro livro, e aqui estamos nós, disponíveis, sempre disponíveis a receber a continuação deste trabalho. E, portanto, eu dar os parabéns, antes de mais nada, a quem está a fazer esta salvação, já mais que um salvamento, é uma salvação, e nos deixa aqui não só um legado fundamental para a história da fotografia, mas como portuense, um legado fundamental para a história da cidade do Porto. As temáticas variam. Da última vez tivemos aqui os amigos, os conhecidos, os companheiros do Bernardino. Muitos conheceram que ele foi um camarada, mas foi também um professor, um mentor. E hoje, e muito bem, o tema são as pontes. E de facto, as pontes, no sentido real e no sentido figurado, deve ser das produções humanas mais extraordinárias. Porque sem pontes não se ligam margens, sem pontes as margens ficam cada vez mais marginais, e as pontes estabelecem aquilo que agora se poderia chamar os links. É o grande link, portanto, é a grande rede. E para falar destas pontes, eu acho que os organizadores e os responsáveis por este projeto escolheram 2 pessoas, não para falar de outro, mas para falar de pontes. Eles vão se apresentar, porque ficaria aqui a nomear não chega, e quem conduz esta conversa, tal como as outras, é a Catarina Ginja. Estabelecendo pontes, dizer-vos que hoje inauguramos uma exposição de arte contemporânea dedicada ao 25 de Abril. E é também com muito gosto que queremos fazer pontes com o passado, 25 de Abril, que aconteceu, o 1º de Maio livre, mas as pontes ligam e nós queremos celebrar todos os anos esse 25 de Abril da maneira mais aberta e englobando fundamentalmente gente nova que traz o 25 de Abril renovado. Portanto, celebrando as pontes, celebrando a memória e celebrando o futuro, estamos muito gratos por mais esta conversa. Portanto, digo obrigado aos 3, depois vem uma outra pessoa, mas lá virá e lá dirá na altura própria. Obrigada, sim. Obrigada, Manuel. Acho que me conseguem ouvir bem. Espero que me consigam ouvir. Muito bem-vindos. Obrigada, Manuela, pelas tuas palavras. É sempre melhor quando tu estás cá, tu e o João. A semana passada falámos da fotografia de Bernardino Pires, como a Manuela disse, pela voz de amigos e colegas que muito nos ensinaram sobre a fotografia do próprio Bernardino Pires e a forma de trabalhar a fotografia. E alguns deles estão connosco hoje, que é ótimo também. Eu hoje tenho aqui 2 convidados. Isto vai sendo, este é um bocadinho arriscado, este papel, porque nenhum de nós é da área da fotografia, eu então a minha área é bem distante. E este tipo de conversas que nós promovemos é um desafio para todos, para vocês que nos ouvem e para nós que vamos tentar fazer uma conversa que faça sentido aqui hoje. As pontes são um modo, como a Manuela disse, eu vou fazer uma... Isso não se está a segurar.
Bom, então, eu vou tentar fazer só uma breve apresentação do Pedro Carmo Pacheco, aqui à minha esquerda, e depois do Álvaro Domingos, e a ideia é fazermos uma conversa fluida e não uma apresentação, cada um de nós ou cada um dos convidados, sobre um tema em particular. E estamos aqui também na exposição para os nossos convidados. Esta é a primeira vez que venho à exposição, não é? Não tinham visto a exposição. Portanto, há aqui bastante improviso e esperemos que isto resulte. O Pedro Carmo Pacheco é licenciado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia do Porto, concluiu o doutoramento em 1999 e a sua tese foi distinguida em 2001 como uma das melhores teses internacionais em estruturas, pela Federação Internacional do Beton. É responsável por uma disciplina que é a disciplina de pontes. Eu achei isto magnífico. Na Universidade do Porto. Portanto, eu talvez me vá inscrever nesta disciplina. Acho isto mesmo muito poético. É presidente da Comissão 4, suponho que não estou errada, sobre métodos para a construção de pontes e é CEO da BERD, uma empresa que desenvolve métodos inovadores, precisamente, ou também na construção de pontes, e uma coisa que foi o que proporcionou nós conhecermos há uns anos atrás, é um trabalho que a BERD faz, que é utilizar modelos anatómicos para algumas das suas construçõões de pontos. O Pedro poderá falar depois um pouco sobre isso, se quiser, e tem várias patentes nessa área, nesse domínio. O Álvaro Domingos é geógrafo, nascido em Melgaço, doutorado em Geografia Humana pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e é professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e também investigador do Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da mesma universidade. Tem inúmeras parcerias nacionais e internacionais e é autor de vários livros. Pelo que eu conheço pouco a obra do Álvaro, mas pelo que eu percebi existe uma forte reflexão sobre a cidade, sobre o urbano e o rural, como é que estes dois meios se interligam, sobre a paisagem e com uma visão dinâmica do território. Inclusivamente no seu livro, num dos seus livros, no seu último livro, desculpem, no livro A Rua da Estrada, que foi publicado em 2009, alguém comentava: faz o uso do caminho, Álvaro Domingos faz o uso do caminho como fio condutor de uma análise que se passa em qualquer lugar, num olhar ativo sobre as paisagens. E hoje o tema, o mote, são as pontes, e eu penso que as pontes são potenciadoras desse fluxo e desse movimento. E geram, no fundo, metamorfoses do território. É assim, Álvaro? Não sei se quer comentar. Sim, muito boa tarde. É um prazer estar aqui. É um privilégio e é também uma responsabilidade, não é? Portanto, o artista tem que sair bem. É completamente assim, usando uns palavrões que a gente costuma usar na geografia e no urbanismo, qualquer prótese tecnológica, até escusa de ser uma ponte tão sofisticada como estas, que o Bernardino fotografou, qualquer dispositivo tecnológico produz território. Um rio ou um ribeiro passa a ser uma coisa completamente diferente se sobre ele houver uma passagem. Podem ser umas simples podres, não é? Uma passagem por cima das pedras. Portanto, à medida que isto é a história do Homo faber, do mamífero que faz coisas e que tem conhecimento e que pensa nas coisas que faz. Se pensarem, o percurso do humano e o seu traço cultural, entre outras coisas, demonstra-se por suportes técnicos que organizam a sociedade e, portanto, organizam o território. Podem ser coisas muito sofisticadas e muito recentes, como a internet, pode ser uma estrada, pode ser uma ponte, pode ser uma caneta ou uns sapatos. São acessórios, são próteses que expandem as funcionalidades e que permitem que, ao nível do indivíduo, ou ao nível do grupo ou da sociedade inteira, as coisas funcionem de outra forma. E a palavra território, podendo ser uma palavra, enfim, que nós normalmente não paramos para questionar o que é que significa,
Pensamos quase que é autoexplicativo. O território, em boa parte, é um produto dessa constante configuração sociotécnica. Claro que isso só por si não explica tudo, porque depois há todas as dinâmicas sociais que estão implícitas no uso, na produção, na regulação desses suportes técnicos. Mas concordarão, e eu acabo, que, por exemplo, a vida urbana seria muito, a vida, genericamente, seria muito distinta, consoante, por exemplo, a fonte de energia fosse o carvão ou fosse a rede elétrica. A leitura no território destes dois temas é completamente distinta. A rede elétrica ou o sistema Wi-Fi praticamente expande-se por todo lado, é quase ubíquo, enquanto que outras tecnologias discriminam e marcam coisas que às vezes são únicas. As pontes são dessa família, não é? Nas milhetas possibilidades que havia e que há de vencer um obstáculo, neste caso é um rio, o traçado de uma ponte marca um facto. Sim, eu em relação a isso, tenho aqui algumas notas. Por exemplo, referiu a questão da travessia do rio. Pode ser simplesmente umas lajes, não é? Uns açudes que se fazem e que servem para atravessar o rio e para transportar algumas coisas ainda de forma rudimentar. Essas poderiam ser as primeiras pontes, não é? Quer dizer, vamos aqui aos nossos rios, rios que não são assim tão pequenos quanto isso, não seriam da dimensão do Rio Douro, mas existem essas pontes, pequenas pontes. Isso são pontes? Ou precisamos de estruturas, de chegar ao tempo dos romanos para ter as primeiras pontes? E algumas ainda se aguentam hoje. O que é uma ponte, Pedro? Uma ponte é a ligação entre A e B. É só isto. Há um obstáculo a ultrapassar, há dois pontos que devem ser unidos. E uma ponte é isso, e portanto uma ponte pode ter 1 metro, pode ter meio metro. Existem pontes pré-históricas em Portugal, vários milhares de anos antes de Cristo, que são um conjunto de pedras que estão bem arrumadas e que permitem passar um obstáculo. Eu sinto um privilégio enorme de trabalhar nesta área das pontes, porque de facto tenho pontos de contacto com muitas áreas. E, por exemplo, tenho um ponto de contacto engraçado com a geografia, que é, e isto já me apercebi em muitos países do mundo, não é só em Portugal, tenho essa curiosidade quando viajo de perguntar isso, que é, em quase todos os países que eu fui, perguntei, e havia uma terra que se chama ponte de qualquer coisa, que é um contacto com a geografia. Ponte Lima, Ponte da Barca, na Argentina, Ponte del Bispo, na Alemanha, Bottenbrücken, em todos os países do mundo há sítios, há locais, na geografia, nos mapas, que são ligados, que têm o nome de ponte. A ponte tem essa missão geográfica, tem uma missão cultural. O Porto, nesse aspecto, é uma cidade paradigmática, porque há muitos especialistas de hidrologia que dizem que o caudal de cheia do Rio Douro é o maior da Europa. Eu não sei o suficiente para poder afirmar isto, mas já ouvi dizer isto e de certeza que será um dos rios com o maior caudal de cheia da Europa. E isso não é alheio ao desafio ancestral que havia de haver, de nascer uma ponte no Porto. Exatamente. No século XIX, o alcaide-mor do Porto chegou a afirmar: nunca há de haver uma ponte nesta cidade. Nunca há de haver uma ponte nesta cidade. E então, eu acho que uma ponte é um objeto que liga duas partes
mas é uma coisa que tem muitas perspectivas. Uma delas, para mim é desafiante nas aulas de pontes, é transmitir aos alunos a responsabilidade, e digo mesmo isto aos alunos, que é, se nós fizermos bem as pontes, elas são parte da natureza. Muitas vezes, para nós, engenheiros de pontes, é injusto olhar de uma ponte ser um corpo estranho na paisagem e não ser natureza, ser uma obra do homem. Isto é quase uma discussão filosófica, porque é injusto, sim, então se os castores fazem barragens, aquilo é da natureza, porque é que nós fazemos pontes e não é da natureza? E eu acho que tem algum sentido essa discussão, porque há muitas pontes que não são estudadas para casar com a natureza. Mas uma ponte só é, na plenitude, se casar com a natureza. E faz parte da paisagem. E faz parte da identidade do local. E, portanto, uma ponte começa por ser o desafio de ligar dois pontos, mas é muito mais do que isso e também tem estes sentidos alegóricos que a Manuela falou, de ligar pessoas, ligar culturas. É um território, para mim, sagrado e, portanto, eu gosto de falar dele. Obrigada, Pedro. Nós vamos chegar, acho que vamos chegar ao sagrado das pontes e ao sublinho que falamos hoje de manhã, que comentou hoje Mas de eu manhã. gostava de pegar aí numa deixa, porque ela é um clássico. Nesta discussão, nós vivemos num tempo em que o tema natureza é complicado. Provavelmente porque há ameaças no ar, das mudanças climáticas, das várias poluições, dos resíduos atómicos, do que for, não é? E isto até que estamos em pleno antropoceno, ou seja, que o humano tem uma potência de transformação do ecossistema do planeta tão grande como outras forças geológicas. Isto são formas de verbalizar a questão, não é? Porque a distinção entre a natureza e a cultura, ou o natural e o artificial, ou a tecnologia e a cultura. Enfim, temos por causa deste triângulo, tecnologia, cultura e natureza. Para muito boa gente, isto ainda são categorias que não se tocam, que são mutuamente exclusivas. O que não faz muito sentido, não é? Porque se recuarmos na Europa ao tempo anterior ao século das luzes, antes da invenção da ciência, como forma de organização do pensamento, há até um sociólogo que usa a expressão para caracterizar essa ascensão do pensamento científico sobre as outras formas de pensamento como o desencantamento do mundo. O mundo antes era habitado por conhecimento, nós hoje diríamos proto-científico, mas também por conhecimento mágico, por conhecimento religioso. Enfim, o desafio do humano era, no fim de contas, desvendar o desconhecido e os mistérios do desconhecido, fosse através de uma crença, fosse através de uma experiência científica. Mas pessoas muito conhecidas como Descartes, por exemplo, separaram, tal como separaram a razão da evolução, o espiritual, do material, a natureza da cultura, e a tecnologia tinha sempre uma versão instrumental, não é? O machado de pedra pré-histórica é uma tecnologia, um serrote é uma tecnologia, um martelo, essa coisa instrumental. E nós hoje, que estamos imersos em tecnologia, não é? Isto que está aqui na nossa frente, aquilo que está ali a ser projetado, devemos ter o corpo cheio de tecnologia, de vacinas, de próteses, do que for, e não se sabe perceber muito bem como é que essa condição, isso que faz parte da condição humana, é separável da dita cultura. E acerca da relação entre tecnologia e natureza, lembrei-me que tu estavas a dizer que a ponte, que é uma coisa natural. O Heidegger, que é um dos primeiros que escreve sobre tecnologia, sobre uma filosofia da tecnologia, curiosamente usa como exemplo, sim, uma ponte também, mas aqui uma barragem e o Rio Reno. E pergunta se o rio é ainda o mesmo, uma vez que ele tem pontes, mas ele acha que a tecnologia e o artefacto ponte
é diferente do artefacto barragem, porque a barragem faz com que o rio se transforme em máquina. Tem água. Sim, porque a água é um produtor de quilovátios, não é? E a água entra num processo de gestão da própria massa de água, e o rio é artificializado com todas as, enfim, com todas as próteses técnicas que são necessárias para que ele funcione como uma coisa que produz energia elétrica, e ele faz aí uma espécie de uma ruptura entre uma ideia de tecnologia como um instrumento que nos é exterior e que a gente pode pensar independentemente de tudo o resto e que associa muito o instrumento às suas funções, à sua performance, de um outro tipo de tecnologias que caracterizam o nosso tempo, em que já não é possível fazer mais essa distinção. Não é? Eu não consigo isolar as telecomunicações, por exemplo, do que quer que seja, ou a energia elétrica, ou este aparelho de amplificação do som, ou seja o que for. Porque o simples facto de estarmos aqui e de estarmos a comunicar desta maneira está implícito nos próprios artelhos, para usar uma palavra assim do Porto, nos próprios artelhos tecnológicos que nós usamos. E, de facto, eu não podia estar mais de acordo. Vejo assim a ponte e vejo também, com esse sentido mágico, qualquer coisa que está suspensa, que desafia a gravidade, não é? Sobretudo a ponta rápida, falávamos nisso, onde há subitamente um fecho das margens do Douro, por causa das escarpas da Rábida, e há aquele arco levíssimo, não é? Que parece que levita, e depois subitamente o Douro abre-se para o grande mar oceano, e a ponte faz a marcação justa, não é? E faz uma espécie de dramaturgia, não é? Faz uma espécie de cenário que é... Fugiu-me agora a palavra. É como se fosse um efeito que existe por si, mas que com a presença da ponte é radicalizado, ou Então ainda é é dramatizado. enfatizado. Quer dizer, ultrapassa quase o natural, não é? Aquela ligação que estava a dizer da ponte estar ali quase naturalmente, não é? Naquele lugar, e até expande, não é? a nossa perspectiva sobre aquela paisagem, neste caso a Ponta Rábida. Há um caso, do que estava a dizer, lembrei-me de um caso que é muito curioso, que é, nós dentro do nosso trabalho fazemos um tipo de pontes que agora são muito usadas no mundo, chamadas pontes modulares. Não são as de esparguete. Não são as de esparguete. Ainda não chegamos lá. Mas são umas pontes que são tipo Lego e que são muito usadas em países depois de haver catástrofes naturais, ou El Niño, ou guerras. E então, nós vendemos agora 125 para o Peru. E havia lá uma terra que precisava da ponte e que o povo recusou a ponte. Então, tive-me a informar o que é que se passava lá. E, basicamente, isto é uma tradição que tem 200 anos. Eu acho isto uma delícia. Todos os anos, eles param, a aldeia toda, a vida, param e fazem uma festa que é a construção da ponte. Vestem-se a rigor com trajes peruanos, incas, vermelhos, as senhoras, os homens, toda a gente tem a sua função. E durante 2 semanas, com cordas, fazem a ponte. É uma ponte suspensa, vai com 60 metros de vão. E todos os anos fazem a ponte. Depois vem o inverno, vêm as torrentes de inverno, vem o gelo dos Andes e a ponte cai. Todos os anos. E eles... Naturalmente, cai todos os anos. E eles tinham a hipótese de ter uma ponte metálica que aguentava mais tempo, mas recusaram, porque para eles faz parte da vida deles, é mais do que uma ligação, neste caso geográfica e cultural, é um acontecimento. A construção da ponte e une aqueles povos e, portanto, é um acontecimento que eles não dispensam. Eu já agora, este microfone é tudo menos uma ponte, não sei se já repararam. Está sempre não se aguenta, interfere aqui com a nossa conversa, mas pronto. Eu já agora, há aqui 2 ou 3 ideias que tocam nas notas que eu tinha e que eu queria abordar aqui. Uma delas é a questão, eu quando penso em pontos, não posso deixar de pensar na questão da... Tem que ser bem mais apertado, acho que
eu não posso deixar de pensar na minha área, é inevitável e de facto, vocês trocaram umas ideias sobre a ponte como estrutura e se no fundo se tem impacto ou não na paisagem, isso é um elemento natural, ou se é mais ou menos natural, É não é? produtora de paisagem. É produtora também de paisagem, transformadora da paisagem, mas também, o Álvaro comentou, na sequência do que o Pedro disse, o lado natural, do elemento natural que também uma ponte pode ser. E é assim, para mim, o exemplo mais básico, mais primordial que eu posso pensar do papel das pontes é precisamente na molécula da vida. O DNA é formado, a cadeia da dupla hélice do DNA é formada por pontes de hidrogênio. E isto é uma molécula básica da vida. Portanto, eu acho questões filosóficas, não é? Mas realmente na biologia já quase tudo está inventado. E estas pontes existem em cada um de nós, em cada uma das nossas células e sustentam a vida, no seu aspecto mais primordial, se nós pensarmos. E a molécula de ADN é extremamente estável por causa disso, por causa desta estrutura que tem. E isso é essencial para a manutenção dessa própria vida. É um aspecto que eu acho curioso. Depois vocês falaram aqui, no fundo, de várias passagens do rio, não é? O rio, no Porto em particular, noutros lados também, o rio é um desafio, representa um desafio. Mas as pessoas do Porto e de Gaia, e da Aforada e da Foz encontram formas de passar o rio, não é? E eu penso, ainda hoje existe a Flor do Douro, que é uma barca que faz a passagem, está cheia de... Agora mudou o nome? Originalmente não era Flor do Douro. Já foi Flor do Douro, não foi? Acho que já está outra vez. Já está outra Eu vez? estou dizendo uma notícia qualquer. Ok. Já está. Pronto, ou seja, esta barquinha eu uso imenso para passar de bicicleta, é muito conveniente. Mas no Porto já há este pequeno táxi, que já tem vários anos, houve a Ponte das Barcas, nomeadamente, ou até se pensa que terá havido várias pontes das barcas, não é? Porque convenientemente as pessoas iam passando, não é? Iam-se construindo. Há escritos de uma tentativa no século X, há uma assumidamente descrita nos livros de história de 1360 e qualquer coisa, portanto, do século XIV, e há mais alguns descritos de tentativas, vamos dizer, provisórias. Mas eu sinto aqui uma junção de coisas. Aliás, eu acho que muitas vezes as pessoas do Porto não têm a noção da importância que o Porto tem nas pontes a nível mundial. É uma referência. Nós organizamos um congresso de engenharia de pontes, numa altura que não havia nenhuma ponte para construir em Portugal, foi em 2015, e vieram cá os melhores engenheiros de pontes do mundo. E sente-se que está no mapa dos engenheiros de pontes do Porto. Eu acho que há vários condimentos que estão ligados a isto. Alguns eu gostava de estudar. Por exemplo, o nome Gaia, Calais, que já ouvi dizer que tem a ver com os da além, que é uma expressão celta. Já ouvi dizer que a expressão Caie, usada pelos espanhóis, é para levar a além. Portanto, há aqui uma série de coisas, de temas que eu acho que vou estudar daqui a uns anos, agora não consigo, mas tenho curiosidade. Mas eu vejo no Porto de Calais esse desafio de chegar ao outro lado, de estar com os da além e de estabelecer esse contacto. E houve várias tentativas, depois do século XIV, depois houve a ponte que teve um incidente grave com as tropas napoleónicas, no início do século XIX, 1809, salvo erro, uma coisa parecida. Depois houve a tentativa da ponte suspensa, em que, ao fim de 3 anos, havia dúvidas constantes, a ponte Péncil ou a ponte suspensa, que havia dúvidas constantes. Depois há um concurso notável, e a engenharia de pontes vive também dessa parte,
político-administrativa, que é de um concurso são tecnicamente bem feito. E o jovem que veio a ganhar a ponte era o Eiffel, que nunca tinha feito nenhum projeto importante na vida, quando fez a ponte Dona Maria. E, uns anos mais tarde, um ano mais tarde, é convidado para fazer o viaduto Carrabia, em França. Vários anos mais tarde, a Estátua da Liberdade. E depois, muitos anos mais tarde, a Torre que lhe deu o nome. E depois vem a Ponta Luís, que também foi de mérito, foi um concurso de mérito puro, em que o Eiffel perdeu e ficou muito chateado, ficou muito desagradado. Ganhou um discípulo dele, suíço, Teofilo Cigueiro, e que também é uma obra de arte, e que, no meu ponto de vista, faz parte do Porto. A Ponta Luís faz parte do Porto, ela casa com o Porto, ela identifica o Porto, ela tem os canais de comunicação às portas certas. Exatamente. E, portanto, se calhar é vício de formação, eu acho que a Ponta Luís faz parte do Porto. E é a natureza do Porto, da cidade, uma natureza urbana. E portanto, o Porto é um território um bocado sagrado da engenharia de pontos mundial. Eu não queria deixar de dar aqui um toque para promover outro tema, o da fotografia, que é um território que eu também considero sagrado e que eu sou uma negação total. E não como observador, mas a praticar. Então, lembro-me de uma vez, há uma ponte que eu acho magistral, que é em Budapeste. É uma ponte do tipo suspensa, só com perfis de aço. É uma ponte verde, linda. E então, eu estive lá, fechei o negócio, correu bem, e tinha um avião, já não sei que horas. Fui com a minha diretora de marketing e disse: temos que ir mais cedo, que eu tenho que ir tirar fotografias à ponte. E estive lá, bem, 2 horas e meia. E a Brigitte dizia-me: professor, vamos perder o avião, já começou a embarque. Eu não, continuava a tentar, e não consegui tirar uma fotografia que me satisfizesse. E não conseguia pôr a ponte na fotografia. E isso é uma coisa notável, quando se vê fotografias como as que estão aqui, como é que é possível a arte de pôr histórias numa fotografia, momentos, identidades, memórias, sensações. É uma arte extraordinária e que eu consigo ver, mas não sei, não faço ideia como é que se faz isso. É uma arte. Não se pode ser bom em todas as áreas, não é? Não se pode fazer pontos com modelos biodinâmicos, se dizer que se pode usar este termo. Aqui em Budapeste as margens são planas e o rio é mais largo, não é? É. E portanto o enquadramento está complicado. O rio faz curvas, contrariamente àquilo que é mais retilíneo, e portanto é mais fácil arranjar ângulos para meter o animal na fotografia. Aqui o Álvaro acha que É uma suposição. o Bernardino Pires tinha a vida facilitada aqui no Porto, que é esses elementos naturais. Não, de facto o Bernardino Pires não foi alheio a esta... Eu antes de passar ao Bernardino, queria pegar numa deixa que tem que ver com esta história da identidade do Porto estar muito relacionada com as pontes. A propósito disso lembro-me muitas vezes do professor Abílio Cardoso, que era engenheiro, não de pontes. Professor Abílio Cardoso. Sei. Ele tinha um doutoramento em planeamento, creio. Sim. E tem um artigo que está publicado que se chama O Porto de Ponta a Ponte. E usava esta expressão quase poética para organizar uma chave de leitura da história recente do Porto, porque cada ponte contém uma narrativa e um facto que deu origem a uma dinâmica urbana completamente distinta. É verdade que a ponte das barcas, as várias, não é? Porque elas eram desmontáveis, marcam a travessia de um ponto onde o rio é mais estreito e pronto, isso é uma economia importante para garantir até a robustez estrutural da ponte, se não houvesse uma grande cheia.
A Ponte Pêncil praticamente reflete esse traçado. Agora, a grande inovação acontece exatamente com a ponte do Eiffel, com a ponte ferroviária, porque o caminho de ferro comboio estava do outro lado já há uns anos e não se punham de acordo os políticos, os engenheiros, sobre onde é que seria a travessia. O esquema de pensamento que havia em abstrato era que o caminho de ferro era uma coisa completamente revolucionária, como podem imaginar, não é? Depois de séculos em que os humanos por terra ou andavam a pé ou andavam em carros puxados por animais, e portanto a evolução não é muita, durante séculos, não, durante milénios. De repente havia uma tecnologia que tinha capacidade de se autotransportar, que vencia distâncias longuíssimas, que cumpria horários e que ainda por cima tinha um custo bastante popular. Fosse para transporte de pessoas, fosse para transporte de mercadorias. Portanto, tinha todas as características, teve todas as características para ser uma coisa completamente revolucionária. E isso não era uma questão menor. A chegada do caminho de ferro a uma cidade, em muitos casos, marcou um centro completamente distinto daquele que vinha do passado. E então, quando se decide que a travessia vai para a direção Campanhã, ninguém admite tal coisa. Esta Campanhã, onde nós estamos, continua a ter um certo estigma de periferia, coisa pobre, mal arrumada, todos aos papos só e deste e tal, as fábricas, as ilhas. Era uma espécie do back-office, não é? Das traseiras. Então não se podia admitir. Está bem que era uma estação importante para depois daí organizar o caminho de ferro para norte e para a linha do Douro e tal, mas como leitura estritamente urbana, ainda se fez uma espécie de avenida da estação, que é esta rua que sobe em direção à igreja do Bonfim, mas havia um desafio, aliás, havia dois desafios por resolver, que era a ligação do caminho de ferro com o transporte fluvial e marítimo, que nós chamamos hoje a intermodalidade, e estava-se no Porto a construir a grande alfândega nova, aquele edifício impressionante, sobre uma topografia artificial, para controlar o movimento portuário e cobrar os impostos, sobretudo. E, portanto, toca derripar uma linha, que é a linha da alfândega, para ligar diretamente os dois modos de transporte. E depois vamos pensar, à moda parisiense, porque esse era o referente cultural da época, na grande estação monumental que se tem que fazer e que tem que ir para o centro da cidade. E rapidamente houve algumas outras hipóteses, uma delas era na Batalha, na próxima da Batalha, ali onde está a Biblioteca Municipal, mas rapidamente a escolha caiu sobre o convento de São Bento das Ave Marias, numa altura em que não se tinha assim um amor muito grande pelo património, como se tem hoje, uma vez que o mosteiro era uma pérola da arquitetura renascentista, mas ele foi abaixo, uma facilidade enorme, para se fazer a estação de São Bento, que depois, por causa da bancarrota e da crise do final do século, a estação só se fará mais tarde, porque está lá, de São Bento. Pronto, mas o lugar ficou lá marcado e a primeira composição, a chegada do primeiro comboio a São Bento, ainda é inaugurado com grande pompa pelo rei Dom Carlos, no início da década de 80 do século XIX. E é um de ver que, por acaso, eu estive metido recentemente num momento de publicidade. Publicidade para a concorrência. Na Casa do Infante, numa exposição que se chama Mouzinho da Ribeira ao Aeroporto. E então, a Rua Mouzinho também é uma rua desse tempo. E é uma rua que contém muita inovação, também, nem se vamos falar. Ela própria é uma ponte. Todas as pontes são ligações, não é? Nem todas as ligações são pontes. São Bento, se repararem, está na Cota Alta, a Rua Mouzinho faz a ligação entre a Ribeira, que era onde estava toda a atividade económica da cidade. Portanto, o Rio Douro era o Porto do Porto, e essa função, como o Manuel Oliveira muito bem filma no seu documentário do Orfano Fluvial, mas estavam a acontecer coisas, não é? As embarcações eram cada vez maiores, já havia barcos a vapor, os barcos eram metálicos, tinham uma capacidade de carga enorme,
e o rio tinha cada vez mais dificuldades. Fosse para os barcos encostarem, fosse quando havia cheia ou situações de tempestade, da entrada da barra, do assoreamento e tal. E é curioso que ao mesmo tempo quase que se fazem as obras de conclusão da alfândega, já se estão a fazer os molhos do Porto de Leixões. Estas coisas coincidem. E então, estamos num tempo em que claramente o monopólio do transporte fluvial e marítimo ia ser partilhado com o caminho de ferro e o centro do Porto ia migrar para norte, para a então Praça de Dom Pedro IV, a antiga Praça Nova, e depois com a abertura, mais tarde, com a abertura dos aliados. Pronto, as coisas estavam muito a crescer, cá na parte de cima, com as ruas que tinham vindo do Porto Almadino e outras que já existiam, como dos Clérigos, e então a ponte que faz a travessia para o Porto da Cota Alta é exatamente o tabuleiro superior da Ponte Almos. Há uma história muito curiosa entre estas duas pontes, que a Dona Maria traz o caminho de ferro e espoleta toda esta discussão e as resoluções que dependeram dessa discussão sobre como pensar a importância do transporte ferroviário em termos urbanos, e depois a Ponte Dom Luís, que está praticamente na cota da estação, está um bocadinho mais acima, não é muito, traz exatamente uma ligação pela Cota Alta, que vem a ser muito importante logo a seguir, porque entretanto também se estava a inventar a aplicação da energia elétrica à atração do carro elétrico e, uns anos mais tarde, a motorização e o automóvel e o caminhão. E portanto, tudo muda. E depois a terceira ponte, já agora para mais rápido. Álvaro, antes de dar o salto para a Ponta Rábida, antes disso, Era só para dizer que a Ponte da Rábida é o ciclo do automóvel, é o ciclo da autoestrada. É um salto de escala da cidade para o urbano, claramente estamos a falar já da área metropolitana. É a importância das grandes infraestruturas como o Porto de Leixões e o aeroporto. É o início de uma dinâmica de transformação do território completamente distinta das outras duas. Só, Álvaro, quer dizer, na verdade, vai havendo modificações que são elas próprias, que vão sendo contemporâneas, não é? E vão acontecendo, umas impulsionam as outras. Há aqui um salto muito grande, estamos a falar das duas pontes de ferro, se nos pode chamar assim, e depois há um salto de quase 70 anos, ou mais de 70 anos, até ser construída a Ponte da Rábida. Já havia estudos para a Ponte da Rábida 40 anos antes. Pronto. Mas há um salto muito grande, não é? Então o Porto, a cidade, tem que ter mudado muito nestes anos. Há aqui dois ou três aspectos, portanto, eu ia referir-me ao Bernardino Pires no sentido em que a fotografia dele capta esses anos e os anos 50 das duas pontes, da vida à volta das duas pontes, da ponte de Dona Maria e da ponte em particular, da ponte Dom Luís e da zona da Ribeira. E nesta exposição podem-se ver algumas fotografias dessa ponte e na projeção que temos atrás, que nós não vemos, infelizmente, poderemos ver, passam várias fotografias das várias pontes do Porto, e Fernando Pires não era alheio à luz e às sombras que as pontes proporcionam. E certamente aquilo que a ponte de Dona Maria ou a ponte de Dom Luís proporciona em termos de imagem do Porto que existe e Gaia, do Porto e de Gaia que existem ali à volta, são significativamente diferentes daquilo que depois se passa com a Ponta Rábida. E há esta dimensão que, agora, a propósito disto que o Álvaro comentou em relação às mudanças tecnológicas que estavam a acontecer no país, é curioso que o Emílio Biel, que foi responsável por trazer um homem estrangeiro ao país, responsável por trazer algumas destas tecnologias, não é? A mini hídrica, a primeira hidroelétrica em Vila Real, instalada em Vila Real, e era um homem precisamente ligado à fotografia. E à fotografia de pontos, foi contratado pelos caminhos de ferro para fotografar essas obras emblemáticas e aquilo que era o comboio, não é? E isto é interessante, não é? Esta dimensão artística. Olha, e uma coisa que pouca gente sabe: concessionário da linha do elétrico para Gaia, sobre o tabuleiro superior da Ponta Luís. Além de fotógrafo, era
Sim, era homem de negócios, sim. Acima de tudo era homem de negócios. Então, eu acho que isto é uma boa oportunidade para passarmos a uma dimensão mais poética daquilo que são as pontes, ligando a fotografia do Bernardino Pires e àquilo que são as várias áreas que os pontos tocam. E ao falar de espelhos, de pontes falarei. Tive um espelho em criança que me lembrava um rio. Não era por aqui que eu queria começar, mas por versos diferentes, que falassem de pontes. Só me lembrei do espelho por causa de acordar com ele ao fundo, escondido na memória, trazido por um sonho desta noite. Oval, de cabo inteiro, foi ponto de partida nesta noite para sonhar de coisas que não cabem em rio. Mas posso usar o espelho para falar de pontes. E assim farei, que o coração aqui se descompassa. Podem ser de betão ou de sentido, de ferro organizado há mais de um século, mas sempre amaciado por um rio que lhe descobre a voz. Ou podem ser de névoa, ou podem ser de um vento solitário, se o mar lhes é motivo transversal. Assim, muito de perto, a foz ali ao lado, e em aresta serena, deslumbrante. Ou momentos com água equilibrados, a estrada desigual, curva do rio, a festa repetida do olhar. Podem ser de sentido, de betão, de ferro ou de outras coisas mais humanas, as pontes de que falo, e equilibram as coisas e as gentes, e aproximam palavras, fazendo-as de reforços mais oblíquos e aos acentos que delas são o centro. Podem ser do que forem as pontes de que falo, que nada lhes retira a alma mais oval como a do espelho que tive há muito tempo. Tive um espelho em criança que me lembrava um rio. Me fez lembrar um rio, as suas pontes. Falei que o coração possa sonhar. Ana Luísa Amaral, com um beijo de força para ela agora. Esta era a surpresa. Temos o Isaac connosco, Isaac Ferreira. Podes-te juntar a nós para a dimensão poética das pontes, ou literária. De facto, este poema da Ana Luísa Amaral é um inédito para o livro do Bernardino Pires, que vai ser editado e aqui apresentado no último fim de semana deste mês. E é muito bonita esta frase dela: as pontes equilibram as coisas e as gentes e aproximam as palavras. É interessante. Isaac, tem alguma coisa a dizer? Desde já agradecer o convite, obviamente. É sempre bem-vindo, fundamentalmente quando cabe lugar à palavra e à poesia. Estou sempre pronto para isso, mais ainda quando há um mote que faz ligações. No caso, a palavra pontes aqui tem o seu sentido mais material, mas também o seu sentido metafísico e obviamente o poético pode ser um ponto também forte na possibilidade de conversa e agradecer não só o facto de ter sido convidado, mas também de poder partilhar um pouco desta conversa com dois ilustres convidados que aqui estão e que já partilhamos também outros espaços. Muito
E fica uma ameaça saudável nos dias que correm, é sempre bom fazermos ameaças saudáveis e cumpridas depois, que é ler-vos depois mais alguns poemas durante a tarde. Sim, claro. Eu ia dizer uma coisa que é... Eu acho que toda a gente, de alguma forma, sente isto. Os homens da palavra, os homens da poesia, os homens da imagem. Há uma coisa que está nas pontes, que está nas palavras, que está na poesia, que é o contacto. O contacto é das coisas mais importantes da vida e está dentro de nós, e eu acho que uma das razões que as pontes movem tantas reflexões e poesias e fotografias e quadros, há quadros fabulosos de pontes, tem a ver com essa palavra mágica, que é o contacto. É uma coisa que nos liga e é muito forte. Eu gostava de introduzir aqui outro tema desafiante, que é... eu vivo mesmo essa ideia de dizer que uma ponte tem que casar com o território, com a natureza. E não vejo nada... Infelizmente há algumas pontes que não são assim, que não devem ser assim. No Porto há uma que não devia ser assim. Mas há muitas, todas menos uma, casam com o território, casam com a natureza. Qual é a uma? É a Ponte de Freixo. A Ponte de Freixo é muito funcional e, portanto, sempre que passarmos por cima, não a vemos, e isso é uma grande vantagem. Mas ia-vos contar uma história engraçada. Nós quase não trabalhamos em Portugal. Eu diria que 99% do nosso trabalho é fora de Portugal. Mas nos últimos anos houve 2 desafios daqueles que são feitos quase por paixão, por intuição, e um deles era perto de Braga. Eram 2 pontes pedonais, uma muito pequenina, que já está em construção, sobre o Rio Homem, e outra sobre o Rio Cávado, que ainda não está. Então, passei bastante tempo a desenhar a ponte, muito tempo a tirar fotografias más, de má qualidade de mim, mas para aprender o local. Mas há outra parte que é uma dimensão humana, que é o casamento com a natureza e com as pessoas. E então, eu gosto de falar com as pessoas para sentir a ponte. Então está, a certa altura, numa conversa com uma senhora, talvez de 80 anos, mostrei a ponte e perguntei: o que é que acha da ponte? E a senhora disse-me: é bonita, mas a senhora não passa. A senhora não passa. Não percebi. Pode-me explicar melhor? Bom, basicamente era o seguinte: há uma procissão religiosa perto eu acho que na altura da Páscoa, não tenho a certeza, mas em que a Nossa Senhora atravessa o Rio Cávado, de barco, e vai sobre o mar da Nossa Senhora. E então a senhora estava a chamar a atenção que a Nossa Senhora ia ser decapitada se passasse por a ponte, porque tinha o tabuleiro baixo. E a ponte foi alterada por causa desta conversa. Não houve ninguém que chamasse a atenção, nem na Câmara, nem em lado nenhum. Foi numa conversa informal. E é no casamento da ponte com o local e com as pessoas que às vezes surge o resultado. E agora a ponte ainda não foi construída, mas se for construída como está, a senhora já passa. Eu acho que há aqui 2 ou 3 coisas que ficaram mais ou menos, tínhamos deixado, íamos quase passar para a ponta rápida quando passamos para a poesia primeiro, mas só para agarrar aqui uma ideia que o Álvaro tocou de leve, que é a questão, e que está ligada àquilo que o Pedro também diz, que é a questão da beleza, no fundo, da beleza das coisas, da harmonia, talvez seja o termo. E hoje em dia,
cometem-se hoje em dia, talvez não seja só hoje em dia, mas hoje em dia em particular, cometem-se verdadeiras atrocidades no território. E eu estou a pensar, de repente, quando passamos para as pontes pedonais, eu estou a pensar, ocorrem 2 ou 3 exemplos de sítios que eu acho onde foram cometidos. Por exemplo, um deles é em Vila Real, precisamente, fizeram-se uns passadiços, porque agora é a moda dos passadiços, nas escarpas do Corgo. Precisamente antes, e está a ser recuperada a central do Biel, o que em si é uma coisa positiva, mas depois nem sempre as questões da orografia e daquilo que é o território são cumpridas ou são minimamente harmoniosas em alguns casos. Não é? Podemos falar do Ponte da Arouca, podemos ir por aí fora. Mas eu suponho que a Bird, ou o Pedro, fez esteve envolvido naquele pontão sobre o Corvo, não foi? Aquela pequena estrada. Sim. E esse, eu, pelo menos quando passo lá, antes de saber que tinha sido feito pela Bird e com aquele modelo que tem que ver com o modelo dos músculos, não é? Dos tendões, eu sempre achei que eu sinto quando passo naquela ponte, uma estrutura fantástica, magnífica, muito bonita, na minha opinião. Há uma força naquela estrutura. Eu não desgosto necessariamente daquela ponte que está no vale arriscado, não é? No Rio Corgo, muito natural entre o Corgo e a Calia da Foz. E aquilo que é a Foz do Corgo é um rio praticamente com um curso natural. E eu não desgosto e sinto que há ali uma beleza naquela estrutura, talvez pela força que ela cria. Mas nem sempre é o caso. Entretanto, gostava, assim, acho que há aqui mais 2 ou 3 coisas. Nós estamos a chegar à Ponta Rábida e eu acho que há algumas curiosidades acerca da Ponta Rábida. Não sei, Isaac, se nos queres dizer mais um poema antes de passarmos para a Ponta Rábida. Sim, diria. Aqui há um poema que, na verdade, até decorre, ou já foi referido, alguns dos elementos deste poema já foram referidos na conversa que tive antes da minha chegada. Este poema é do João Luís Barreto Guimarães e também é uma demonstração de que a poesia às vezes tem um modo bastante útil de se impor. Não é só aquela coisa metafísica e abstrata e tal, mas é um bom convite. Isaac, este poema que vais dizer liga exatamente ao que o Álvaro Domingos estava a falar sobre a expansão do território após a construção da Ponta Rábida. Vem logo no primeiro verso, é isso. Quem vai do Porto para Lessa, ao longo da autoestrada, divisando os navios sobre o porto de Leixões, no fim da ponte, à direita vira para o centro hípico, serpenteando a avenida tendo por bom bordo o cais. Adiante vê o forte da Senhora das Neves, a alguns 100 metros à frente começa a marginal. Daí, já se vê o farol, para lá dos prédios brancos. Não é difícil achar um lugar para estacionar. Toca no 6º direito. Estou sempre por aqui. Ou senão, não venhas hoje. Faz como te apetecer. É como fosse. Sim, mas eu acho que acaba por descrever aquilo que foi o impacto da Ponta Rábida de uma forma poética, não é? Aquilo que era o que referia da expansão do território para aquela zona. Tem outra questão que é, de repente, o que é a espacialidade, não é? Porque uma outra coisa que normalmente a tecnologia transforma ou produz é uma distorção do espaço-tempo. A ponte muitas vezes evita que se façam trajetos, às vezes quando mais acaba, cria ali uma passagem direta, não é? E permite uma facilidade de transporte e uma velocidade que faz com que o tempo acelere. E, portanto, o espaço comprime e o tempo acelera. Com estes dispositivos tecnológicos. Isso aumenta a magia da ponte, não é? Só com muita distração
é que nós não passamos na Ponta Rábida e sentimos aquela levitação, não é? E um sentido da espacialidade que se abre completamente. A não ser que já tenhamos 3/4 de hora de engarrafamento e já não há disposição, já não há abertura para isso, mas de facto eu creio que em França que há uma percentagem, embora muito pouca, dos projetos genericamente de grandes infraestruturas que têm uma componente paisagística e que olham muito para estas coisas, não é? Olhar para as funcionalidades, o custo-benefício, tudo isso que é fundamental na engenharia, segurança, etc., mas que depois tiram partido disso. Eu sabia que ia dizer que era a ponte do Freixo, porque de facto, como dizem os espanhóis, és meio mona. Para não dizer que é um bom. És meio mona, não nos salta nenhuma hormona, não é? Enquanto, sim, a da Rábida, sim. E a doença talvez por outras razões, porque provavelmente pela presença do Porto de Leixões e toda aquela artilharia das gruas e dos pórticos, não é? que nos põe quase que em contacto direto, visualmente, mas também de proximidade física, com aquelas coisas de que nós só sonhamos, não é? Como é que funciona um porto, o que é a contentorização e a movimentação de contentores, como é que eles saltam para os navios, etc. E a ponte quase que faz ali uma tangente, não é? E é verdade que quando se sai da ponte de Lessa, se tem também essa sensação, porque andou lá o arquiteto Távora a desenhar a Quinta da Conceição e a margem direita do rio Lessa, e sente-se essa presença, não é? De um desenho de paisagem e de um contacto que é muito contrastante entre a tecnologia pesada, não é? De uma estrutura portuária como é Leixões, e a delicadeza do desenho paisagista e da arquitetura da Quinta da Conceição. Por momentos sente-se. E depois, quando chegamos ao Forte de Lessa, aquela linha reta, não é? Que com o projeto do arquiteto Cisa ganhou ainda mais expressão, porque deixou o plano livre para vermos o farol, não é? De repente o farol, ele já lá estava, obviamente, mas ganhou outra presença. E do lado esquerdo está a abstração do mar, não é? O plano infinito. Do outro lado está uma frente edificada que não tem grande graça, e esse desimpedimento, digamos, essa perspectiva, o ponto de fuga que é o farol, e depois o próprio farol também tem a sua poética, não é? Que é uma luz que ele está, e o farol na poesia também se multiplica por tantas sensações, é daquelas coisas cuja carga poética está implícita. Há objetos que não estão encantados, de facto, não é? mas há outros que por alguma razão estão. Já foram tantas vezes usados e eles próprios funcionam muitas vezes em momentos de grande dramatismo, porque as histórias dos faróis é quando há tempestades e eles assinalam o porto seguro, e isso é impossível, como eu dizia há bocado, pensar separadamente natureza e tecnologia, não é? Ou natureza, tecnologia e cultura, porque estas coisas não estão ligadas, e já se viu, dito por Isaac ainda melhor, que o potencial de produção poética de uma obra de engenharia é de facto fantástico. Fantástico mesmo. Eu ia dizer uma coisa sobre a Ponta Rábida. Eu sou apaixonado por Ponta Rábida. Antes de ser engenheiro, ainda estava na faculdade, acordava um quarto de hora mais cedo para não ir de autocarro, ir de elétrico pela Marginal, para ver o rio e a Ponta Rábida. E aquilo é uma obra, é difícil de qualificar a qualidade que aquilo tem. Eu já tive o privilégio de trabalhar com muitos
ilustres e notáveis arquitetos desta cidade. Aliás, neste momento estamos num concurso com o Álvaro Cisa e com quem eu gosto imenso de trabalhar, a engenharia de pontos. Tem uma sensibilidade enorme, tem uma intervenção muito ponderada, respeita muito a estrutura e o pensamento estrutural. E há uma diferença grande na gênese da engenharia de pontos e da arquitetura. Há uma diferença conceitual grande, que tem a ver com a criatividade. Eu não sou arquiteto e por isso não sinto isso na minha carne, mas na arquitetura o ato criativo é uma coisa essencial, é um valor primordial da arquitetura. E a percepção que eu tenho é que deve acontecer sempre. Curiosamente, na engenharia de pontes não é assim. No meu ponto de vista, não é assim. Uma vez eu estava a mostrar um desses belíssimos arquitetos da nossa terra uma ponte e estava-lhe a mostrar, contava o que ele achava e ele disse: é uma solução excelente, mas não tem nada de novo. E o meu pensamento é muito diferente do arquiteto, que é: não tem que ter nada de novo. Se a solução é aquela, a solução é aquela. E eu com isto quero dizer que se ainda existirem veículos terrestres daqui a 150 anos, e se por acaso a Ponta Rábida cair, ou for demolida, a ponte que eles devem fazer lá é a Ponta Rábida outra vez. Porque é a obra, não é preciso mais nada. Aquela é a obra. A engenharia de pontes tem esse lado, que é a solução sobrepõe-se à criatividade. A criatividade deve servir a solução, se for preciso, mas se a solução já existe, a solução é aquela. E a Ponta Rábida, eu espero que, se acontecer essa demolição, que voltem a fazer a Ponta Rábida, porque é, como a nona sinfonia, é o que é. A Ponta Rábida leva-nos aqui ao livro do Bernardino Pires e ao próprio Bernardino Pires. O Pedro ainda não viu, porque as fotografias estão todas nas suas costas, mas as fotografias, os registros fotográficos do Bernardino Pires da Ponta Rábida, elas estão aí, portanto não estão com uma ordem certa, mas ele fotografa a Ponta Rábida, tem vários registros da construção da Ponta Rábida. Inclusivamente há várias fotografias, algumas delas magníficas, com o contraste entre aquilo que era a presença, por exemplo, de um bacalhoeiro e que remonta quase a uma época anterior, e a própria Ponta Rábida com a construção, o elo de fecho do encerramento da ponte, do arco da ponte a partir do rio. Ele tem vários registros disso, vai gostar de ver ali nestas fotografias, vocês podem ver, podem ir apreciando, mas de facto isto deve ter sido uma coisa realmente importante para a cidade, marcante para a cidade. A ponte tem um vão de 270 metros, tem 70 metros de altura, e eu lembro-me, quer dizer, dos meus pais falarem, se lembrarem de assistir, de se deslocarem ali para assistir à abertura da ponte, não é? E à colocação do arco final. Por isso, a Ponta Rábida ainda hoje é uma ponte importante. É uma ponte importante em termos de história da engenharia de pontes, ou seja, qualquer engenheiro de pontes é uma referência na história da engenharia de pontes. Curiosamente, esse dia famoso, que muitos pais e alguns se lembrarão, não foi o do fecho da ponte, foi o fecho do cimbre. Ou seja, a ponte são dois arcos então paralelos e foi feito um cimbre, que era um arco metálico completo, sobre o qual se colocou tábuas e sobre o qual se betonou um arco. E depois o cimbre é empurrado lateralmente e é feito o segundo arco. E a grande dificuldade era, com um vão de 260 metros, dizer, quando forem pôr a última peça de aço, aquilo ou está muito perto e a peça não entra, ou está muito afastado e a peça cai. E
houve muitos técnicos mundiais, do Instituto Politécnico de Milão, da École de Pontchaussec, que previam que aquilo ia correr mal. E havia uma grande discussão. E estavam mais de 100 mil pessoas, estava cá o Salazar, estava cá, enfim, políticos vários, o Eduardo Pacheco, e havia uma dúvida se aquilo ia correr bem ou não. Eu tive o privilégio de trabalhar e aprender muito com um homem que não era engenheiro, mas que era um engenheiro natural. Nós conhecemos alguns assim, que são engenheiros naturais, que sabem muito mais que muitos engenheiros em muitas coisas. E eu aprendi muito com ele. Chamava-se Sr. Paula Santos, e que me contou, basicamente, já agora ficam a saber porquê, a solução que estava prevista não tem nada a saber, depois de até como o ovo de Colombo, era nunca usar. Exatamente. Portanto, aqui está perto da fase final, depois vai haver um dia que entra a peça final do cimo. Portanto, isto é exatamente esta. Isto é uma peça em aço, não é a ponta rálida em si, é um cimbre. E, portanto, no dia que esta peça subiu, tinha de um dos lados uns macacos hidráulicos que permitia um certo ajuste do arco. E, na véspera à noite, o Edgar Cardoso, o professor Edgar Cardoso e o Sr. Paula Santos foram lá e subiram a peça, fecharam o arco, viram que estava tudo bem, voltaram a descer o arco e levaram para a margem. E no dia seguinte estavam lá 100 mil pessoas a assistir e aquilo correu maravilhosamente e o Edgar Cardoso estava tranquilo da vida e o Sr. Paula Santos também, que foi o chefe de operações disso. E, portanto, a engenharia vive muito da experiência, vive muito de testar, fazer, observar e, de facto, é uma obra-prima. É uma obra-prima. E esse dia... Tem vários. São mais Esta é exatamente a última peça do arco que foi içada. E foi içada na véspera, encaixou e depois desceu. Foi um dia marcante. Havia muitas pessoas que não se acreditavam. Aliás, o Edgar Cardoso, já agora acho que deve ser mencionado, é uma referência mundial na engenharia de pontos. Era um homem que tinha um feitio especial, um comportamento quase bipolar, no sentido que era um gentleman, simpático, com um trato, e de repente alterava-se e ficava muito agressivo. Eu tive alguns momentos com ele extraordinários, mas nunca fui vítima, mas vi, por exemplo, era muito novo, estava com ele a ter uma conversa e estávamos a ter uma discussão linda de estruturas e ele se chama o João, que era um assessor dele, que podia ser meu pai, tinha pai 50 anos, nessa altura o professor Edgar Cardoso já tinha pai 70. Ele chama o João e diz assim: olha, eu e o colegas, e eu todo contente, porque ele me chamava colega, deixava lindo aqui. Eu e o colega estamos aqui a discutir as estruturas assim, assado, o que é que João acha? E o João dá a opinião, e o Edgar Cardoso diz-lhe assim: você é uma besta, você deve ter ido para letras. E tinha alterações de comportamento difíceis de perceber. Porque ele era normalmente simpático, um bom trato, e era um gênio. Era um gênio, percebia mais depressa que os outros, criava mais que os outros, e portanto é um homem que não podemos deixar de falar hoje aqui, porque fez um trabalho extraordinário, e na Ponte de São João também. Ponte de São João, eu fiz até soluções da natureza, e uma vez estava a falar com ele, a dizer, e houve alguma coisa que o inspirasse da natureza? E ele, a Ponte de São João, estava a minha mulher a fazer a sopa para o jantar, eu não sabia como é que havia de fazer os pilares, e ela estava a recortar as cenouras, e eu disse, ora mostra cá, é isso mesmo. E pega na cenoura, dá um golpe assim, e diz, isto nasce circular, e com estes facejados vai encaixar com o tabuleiro, que é prismado. E portanto, ele disse-me isto, e contou, foi com a mulher dele na cozinha, que se inspirou para fazer. Era um homem com rasgo.
E assim passamos para a poesia, nada melhor do que cenouras e cozinhas. Curiosamente, os dois próximos textos, vou lê-los em sequência. Um deles não é propriamente um poema, mas não deixa de ser literatura, mas aplicada a outro território artístico. É o segundo texto. E esse tem alguma repercussão sobre os lados da gastronomia e da culinária, e já lá chegaremos. Este anterior é do Vasco Graça Moura. E é uma perspectiva, normalmente as pontes funcionam porque há duas margens, pode acontecer que não seja assim, mas é regular que existam duas margens para sustentarem um e o outro, um extremo e o outro extremo da ponte, e este poema fala da possibilidade que nós temos de estar numa das margens e podermos, com um grande privilégio, usufruir daquilo que nos é visível do outro lado. Visto da margem sul do rio, o porto não explode sob a tarde de verão. A água reflete renques de casario humilde a encastelar-se e regular em ocres e granitos, manchas, vãos, recatos. É quando os jacarandás se fazem desse azul mais surdo do anoitecer e o concentram de uma ameaça do tempo contida nas cores tensas das fachadas e entrecortar os jardins do crepúsculo aprendidos de cor. Além umas arcadas ou cais, o traço grosso a carvão dos encaixes da ponte, armada em ferro, a muralha, o deslizar da luz para poente, tudo, uma dramática placidez, escurecendo a ribeira, um vidrado de presenças esquecidas, palhetas de ouro fosco, sobre as barcaças abandonadas, quase ao lance da mão, da voz, da alma. É quando a música há de vir, lentamente, elaborada na memória, como um sopro da infância e do invisível do mundo. São estes sons de nada, estes voos que perpassam, estas estrias da sombra de ninguém sobre o curso do rio, como nuvens, para esta hora, a encrespar-lhe de leve a superfície. Enquanto parte algum comboio atrasado, ou um avião se esvai ao longe, os escritórios fecham. Quero um barco pequeno para a minha travessia, para a minha chegada ou para a minha partida, para andar entre as margens, ou seguir a corrente até São João da Foz, ver as últimas gaivotas, ainda antes da noite, respirar não sei que se desprende da travessia, a atravessar-me, a algo vindo das camélias, perfumes de penumbras de mulher, ou para sempre ou para nunca mais, um pó da lua na cantareira e na afurada, devagar a acender-se, mais renta ao coração. Vasco Graça Moura. E este é um exercício mais difícil, mas então entra aqui a culinária. Quem sabe, certo? Uma imagem da cozinha do Edgar Cardoso, de há pouco. Acreditem, nada disto foi pensado antes. É pura coincidência esta coisa das cenouras e A poesia como as fontes ligam. Neste caso é um texto que vão reconhecer por outro território artístico. Depois refiro o autor, ou o suposto autor. O sol bate no goraz, nas sardinhas, nos legumes. As laranjas e as maçaras enchem o ar de perfumes. Torna-se duro o inverno, logo pela manhã vem o aconchego terno de um velho chaile de lã. Nas tasquinhas decoradas, curte-se o chique burguês, comem-se boas dobradas, ostenta-se a embriaguez. Há um navio fantasma na voz de uma peixeira e um velhote com asma mente à própria ribeira. Desafio, pairando sobre o rio,
A ponte é uma miragem. A ponte é uma passagem para outra margem. Claro que isto completamente fora dos compassos, não é? É uma música do Jafomega Ribeira e que fala provavelmente da ponte Dom Luís, parece a mais óbvia, e a letra será atribuída, pelo menos numa primeira fase, ao Eugénio Barreiros. Depois eles trabalhavam a letra, mas à partida a base da letra será do Eugénio Barreiros. Os irmãos Barreiros faziam parte do Jafomega. Obrigada, Isaac. Como vimos, as pontes interferem com várias artes, não é? Nesta questão da tecnologia, eu acho que o livro, as narrativas que estão no livro, que vocês vão ter a oportunidade de ver, que vai ser editado agora, contém vários textos, um deles foi o da abertura de Ana Luísa Amaral, que tocam nesta questão das pontes. E o Carlos Filhais tem um desses textos e ele refere mesmo a questão da ponte, da fotografia, do artefacto tecnológico, mas também da arte. E ele refere esta música, curiosamente, este poema e esta música. E refere o rock no seu texto, refere o rock do Porto, porque a ponte também aparece, as pontes aparecem em capas de discos do rock português, emblemáticas, da GNR, e ele refere isso. Portanto, no próprio livro, sem nós darmos indicação, a ponte surge em várias das narrativas e em alguns poemas, neste poema da Ana Luísa Amaral. Por isso há aqui alguma presença das pontes, para além da fotografia, e que é, nós demos a forma como as pessoas escolheram, como os autores escolheram as suas fotografias para fazerem a sua história, ou o seu poema, foi perfeitamente livre. Portanto, houve algumas fotografias que foram colocadas numa pasta partilhada, que foi uma pré-seleção necessariamente, feita pelo Paulo Ferreira, pela Ana, por mim e pela Luísa Malares, e depois os autores escolheram a sua fotografia. Tanto que há várias fotografias, há a mesma fotografia escolhida por autores diferentes. Então, acho que vai ser uma boa surpresa depois vermos no livro e pensarmos nesta questão das pontes e noutras que estas fotografias nos sugerem. Não sei se querem dizer mais alguma coisa, se passo de novo ao Isaac para ele. Tu tens mais... Para fechar, sim. Tenho duas breves poemas do Fernando Pessoa, um brevíssimo do Sá Carneiro e depois mais um território. Sim. Não sei se algo quer dizer mais alguma coisa. Queria discordar com o nosso engenheiro a propósito da criatividade, a dita dos arquitetos e a dita dos engenheiros, como se a engenharia fosse o resultado automático de como é que se diz? Aquela formulação matemática de um algoritmo. Não. Eu não estava a dizer que a criatividade não é essencial. O que eu estou a dizer é que não é superlativa. Ou seja, se já existe uma solução, a criatividade é essencial. É essencial. É essencial. E é um dom e é uma coisa que deve ser valorizada. O que eu estou a dizer é isto. Não é superlativa. Ou seja, se a solução para aquele local é aquela ponte, não é preciso mais. Não se deve pensar mais. A solução é a solução. Era nesse sentido. Eu acho que a criatividade... O Edgar Cardoso, se não fosse criativo, não tinha feito a Ponta Rábida. O que eu estou a dizer é, se fossem fazer outra, ali, não sejam criadores. Façam a Ponta Rábida outra vez. Era nesse sentido. O sentido é a solução ser a solução superlativa, significa que a criatividade pode não ser precisa. Pode não ser precisa. Eu acho que está sempre presente porque a arquitetura, quando quer cair na má língua, fala a propósito de muitas arquiteturas, de muitos tipos arquitetónicos, e diz isso são feitios. Porque o moderno, a estética modernista, instaurou uma ideia de que, por exemplo, a racionalidade
tecnocientífica que a engenharia usa é em si um elemento produtor de coesão estética. E, portanto, não há a criatividade A, B, C, D, ou de primeira, segunda, terceira, há a criatividade, não é? E os muitos instrumentos que são usados para a produzir. E eu aí, eu às vezes sofro um bocado com isto, porque não sou arquiteto, estou numa escola de arquitetura, assisto a determinadas discussões, às vezes apetece-me interferir, não é? Porque muitas vezes a arquitetura reclama para si uma certa aura artística e de criatividade no sentido de, sim, qualquer coisa, não sei, às vezes parece sobre-humano, ou um dom que não é comum ao comum dos mortais, e eu creio que não. Que isso a que chamamos criação é qualquer coisa que assiste aos gestos mais cotidianos e aos mais excepcionais. Se eu perguntasse à minha avó o que era a criação, ela apontaria-me para as galinhas. A criação, os coelhos, a criação. Portanto, há uma certa mistificação da criação e muitas vezes leituras forçadas distinguindo a engenharia do resto, quando o pensamento da engenharia está implícito, não é? Em tantas coisas, e uma boa solução arquitetónica tem sempre uma boa solução da engenharia, não é? E acerca da emoção, e portanto da produção de emoções, acerca da estética, é curioso que o Bernardino mistura às vezes uma estética quase neorrealista, como aquela ali, outra muito abstratizante, como aquela lá, casa alta tecnologia, como é a ponte Dom Luís ou a ponte Ana Maria, com situações em que nós podemos dizer que são quase pré-modernas, não é? Pré-modernas, o rebanho atravessando a ponte, e é uma das coisas que me fascina mais neste trabalho, que é a criação dessa amplitude, não é? De pôr na fotografia registros que antes estavam classificados em coisas diferentes, não é? O pitoresco herdado do romantismo ou o neorrealismo que queria focar em direto a dureza da vida, aparecem muitas vezes misturadas com abordagens, e as pontes servem muito para isso, com abordagens completamente diferentes, abordagens estéticas completamente diferentes. E há algumas que pertencem quase àquela ideia de que um americano escreveu, não me lembro agora o nome dele, acho que é o David Lee, sobre o tal sublime tecnológico. A ideia de que a tecnologia, sobretudo aquela que produz determinadas proezas, não é? Esse efeito que nos impressiona, não é o caso da Ponta Rábida ou do pórtico incrível da Ponte São João, ou da delicadeza da Dona Maria, que pousa em 2 pontos, não é? A Dom Luís alarga de cima para baixo os pés, digamos, alarga. A Dona Maria não, é um ponto fininho, não é? É uma coisa prodigiosa. E isso, não é preciso ler o Manifesto Futurista para justificar a maneira como nos toca emocionalmente. E é curioso como nas fotografias de Bernardino muitas vezes essas linguagens e os temas se encontram. Sim, Há bocado estávamos ali na ponta, naquela primeira fotografia, que é de uma abstração incrível, não é? E que parece um Photoshop, diríamos nós hoje, e é a sombra da ponte sobre os barcos. É completamente abstrato, parecem umas folhas ou um vidro rachado ou qualquer coisa assim. Sim, isto é uma questão muito interessante que acaba por tocar um bocadinho o que o Pedro disse, eu acho, quando falou de um engenheiro, de uma pessoa que não era engenheiro, mas com quem aprendeu muito, não é? E isto leva-nos para o Bernardino Pires, porque falávamos aqui na última sessão sobre que tipo de pessoa era o Bernardino Pires, e temos aqui pessoas que o conheceram, e falámos muito neste aspecto de ele ser um autodidata. Era um homem que não era um engenheiro, mas talvez tivesse sido a oportunidade
pudesse ter sido um engenheiro, não sei, mas era um homem que fabricava, ele próprio, era um autodidata em várias áreas, podemos talvez dizer que era um publicitário, nos anos mais recentes era o que ele fazia para sobreviver, mas a arte da fotografia, na minha opinião, toca-se com a arte publicitária, o grafismo, o design gráfico dele, e falávamos também, o Hermano deu-nos aqui o testemunho que ele fabricava os brinquedos dos miúdos, dos filhos, e era um homem que gostava de engenhocas e fazia autómatos para a montra da tabacaria, salvo erro, na rua de Santo Ildefonso, certo? E, portanto, deveria ser um homem fascinado por aquilo que se pode fazer, não é? Uma certa engenharia, uma certa criatividade. E na fotografia, o que o Álvaro diz é verdade, há aqui algumas, poucas, que são mais abstratas e que são, eu não sou da área da história da fotografia, portanto eu não sei classificar se são mais neorrealistas ou mais modernas, mas há aqui muitas fotografias que não estão expostas, que têm que ver com o trabalho do Bernardino Pires em estúdio, das montagens que ele fazia, do tal Photoshop que não existia na altura. E falou-se muito aqui nisso na última conversa, que era a arte que ele tinha, como ele era muito bom a revelar e a imprimir as suas fotografias, e ensinou alguns dos que aqui estão, que são eles próprios fotógrafos conceituados. Por isso, o Bernardino Pires era um destes homens, não é? E a sua fotografia vai buscar um bocadinho do neorrealismo. O Ricardo Fonseca referia, por exemplo, que talvez o Bernardino Pires não iria imprimir algumas destas fotografias que mostram, por exemplo, a pobreza dos meninos da Ribeira. Não era esse o aspecto principal que ele queria realçar. E depois há umas tantas outras fotografias que têm a ver com as montagens, são fotomontagens autênticas e são incríveis, na minha opinião. Eu gosto muito dessa parte também do Bernardino Pires, que tem a ver um bocadinho com essa criatividade. Eu ia só dar uma nota que é curiosa, dentro daquilo que eu falei, que adorava ter esse talento. Uma das coisas que eu imagino de um fotógrafo é o olhar que ele leva. É um dom dos fotógrafos, é o olhar que ele leva, a capacidade. Estão 10 pessoas a ver e ninguém está a ver o que ele está a ver. O olhar que ele leva. E é muito interessante, numa perspectiva técnica. Eu enfim, muitas vezes levava os alunos para pontos em construção, mas já dei aulas aqui, em que vamos passeando pela marginal e vamos discutindo pormenores. E é interessantíssimo ver fotografias de um homem que não é de engenharia de pontes e que o olhar dele levou a explorar imagens da ponte que são ideais, super ilustrativas para explicar pormenores da concepção da ponte, do desenho da ponte. É como se ele tivesse um drive interno que o conduz a dizer o que é que interessa falar desta ponte. E isso é um lado notável, porque ele não era engenheiro de pontes, mas como transportava o olhar, agarrava imagens muito interessantes da engenharia de pontes. Para o final, é isso? Sim, acho que sim. O Isaac vai nos deixar com os últimos poemas. Estes últimos poemas são 2 poemas do Fernando Pessoa e um do Mário de Sá Carneiro, que faz a ponte, portanto, entre os 2 poemas do Fernando Pessoa. Há pouco o Álvaro Domingos falava do Porto de Leixões e além do mais, além de toda aquela panóplia de máquinas, guindastes, navios, tudo aquilo que nós podemos ver e que está muito disponível, porque existe realmente uma ponte que nos dá essa disponibilidade de podermos ver aquele universo todo. Há também esse elemento poético que foi aproveitado há uns anos e que colocaram lá
nos vagões, que são partes dos versos da Ode Marítima, do Álvaro de Campos, e que fazem com que também esse tipo de inventário se possa tornar também uma possibilidade, um possível itinerário literário em coisas que são muito concretas, muito reais. Portanto, a literatura, a poesia pode ser realmente um fator de expansão daquilo que nós temos por mais palpável e mais concreto, eventualmente mais prosaico até. O Fernando Pessoa escreveu este poema sem data, atribuído ao Álvaro de Campos, engenheiro naval. E enquanto o leito estiver quase ao pé do teto, e eu olhando para trás por esta vigia, o quarto todo com os seus armários, e sentindo na alma o movimento da hélice do navio, verei já tudo ao longe, diferente e frio. As minhas sensações, numa cidade amontoada, distante, e ao fundo, por detrás delas, o universo inteiro, ponte que finda. Mário de Sá Carneiro. Eu não sou eu, nem sou o outro. Sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte do tédio, que vai de mim para o outro. O meu corpo é o abismo entre eu e eu. Se tudo é um sonho, sob o sonho aberto do céu irreal, sonhar-te é possuir-te, e possuir-te é sonhar-te de mais perto. As almas sempre separadas, os corpos são o sonho de uma ponte, sobre um abismo que nem imagens tem. Eu, porque me conheço, me separo de mim e penso. E o pensamento é avaro. A hora passa, mas meu sonho é meu. Fernando Pessoa, inédito. E o último, todos conhecem, mas não deixa de ser de uma ponte concreta e de muitas pontes metafísicas. Quem vem e atravessa o rio, junto à Serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê, ao vir da ponte, és cascata sanjoanina, erigida sobre um monte no meio da Bebelina, por ruelas e calçadas, da ribeira até à foz, por pedras sujas e gastas, e lampiões tristes e sós. E esse teu ar grave e sério, num rosto de cantaria, que nos oculta o mistério dessa luz bela e sombria. Ver-te assim, abandonado, nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado de quem molha um sentimento. E é sempre a primeira vez, em cada regresso a casa, rever-te nessa altivez de milhafre, ferido na asa, por te sentir tocar nos dedos. Claro, apresentado pelo Veloso e mais recentemente pelo Escolar. Mas a letra é do Carlos.
Só falta like a bridge over troubled water. Um desafio, vou procurar Exato. uma tradução. Também não ficaram mal aqui. Realmente temos aqui a dimensão poética e musical, não? Quase todos ouvimos, estamos a ouvir o Rui Veloso a cantar. Nós vamos... Mas é bom saber que é aquela ponte, que é uma Não, tu destas não ficas pontes. nada atrás do Rui Veloso. Não é? Eu não canso de ouvir. Às vezes a música inebria um bocadinho o fundamental das palavras. Não é que não seja inacessível, é muito importante. É muito importante. É muito importante. Fica o refrão, maioritariamente. Pronto, acho que terminamos. Muito obrigada por terem vindo.